A Brasil TVT conversa agora com José Trajano, ele que é jornalista e apresenta o programa Papo com José Trajano aqui mesmo na TVT. Boa noite, Trajano, prazer falar contigo. E boa noite. Eu tô em ritmo de Olimpíada, é madrugada, levanta, a gente perde a hora, não sabe que horas são, mas está sensacional. A Muito- Olimpíada é muito legal de acompanhar. Se todos os dias Maratonando, tivesse maratonando Olimpíada, literalmente, né, Trajano? e se todos os dias tivesse Olimpíada, eu acho que nós teríamos uma vida melhor, mais interessante. Tô de acordo, tô de acordo. É verdade. Era só saber regular o sono, não precisa ser no Japão. Podia Bom, ser é outra melhor já se acostumando, porque o COI anunciou que a próxima Olimpíada, depois de tem Paris, depois acho que é Brisbane já, também é na Ásia, na Oceania, né, Trajano? A próxima é Paris, né? Daqui Paris. a 3 anos. Daqui a 3 anos, porque, na verdade, esses Jogos Olímpicos eram para ser realizados ano passado, né? Aham. Você imagina, ano passado a Raíza teria 12 anos, a nossa medalhista de prata. Nossa fadinha. Trajano, a gente sabe que quem gosta de esportes e aí na sua plenitude, seja qualquer modalidade, a Olimpíada é um marco mundial, é um evento mundial que chama a atenção de todo o planeta. Porém, esta Olimpíada, ela acontece em um momento muito delicado, que é junto a uma pandemia mundial. Antes de entrar especificamente no tema Olimpíada, competições, disputa por medalha, eu queria a tua avaliação sobre a realização desses jogos nesse momento tão delicado, Trajano. Eu sempre fui contra, né? A realização dos Jogos Olímpicos agora, em meio à pandemia mundial. Inclusive Tóquio, onde se realizam os Jogos, é uma cidade que há uma baixa vacinação, pior que aqui no Brasil, né? O número de casos de infectados aumentou sensivelmente e a gente não sabe o que vai dar ao legado dessa Olimpíada em termos sanitários. Certamente coisa boa não virá. É. É bastante complicado porque, de fato, eu estava até lendo algumas notícias no final dessa última semana de atletas que já também positivaram para a Covid. Então, e como a gente sabe, é uma doença que dissemina muito rápido e com esse perigo das variantes, né, Trajano? É verdade. Eu também tenho lido, essas variantes atingiram vários países, e você tem que ver que a Olimpíada recebe gente de toda parte do mundo, né? Que não é um acontecimento do povo japonês contra um ou dois países de fora. Não. Nós temos ali cento e tantos países representados ali, de tudo quanto é lugar da África, de todos os continentes, né? Continente que tem pouca vacinação, continente que tem um pouco mais. Olha, é um caso muito sério, né? Nesses termos sanitários, eu sou contra. Eu quero falar do esporte. Como sou contra também a reabertura dos estádios de futebol aqui no Brasil, já estão ameaçando abrir. Teve aquele jogo do Flamengo no Mané Garrincha, teve a final da Copa América, agora estão falando em abrir os jogos aqui em São Paulo, o governador engomadinho, lá no Rio de Janeiro também o prefeito. Dá a impressão que a pandemia acabou para essa gente, né? Só que o número de mortes ainda é muito grande e o número de infectados é muito grande também. Com É certeza. verdade. Eu queria, desculpa, Imagina, Cosmo, só bora. para. Vai lá. Porque eu acabei embarcando, né? Pegando o gancho da sua. Já que a gente está falando de esporte, né? Peguei um gancho aí na pergunta do Cosmo. Queria iniciar, Trajano, com os esportes estreantes, né? A gente teve a Fadinha, a Raíssa pegando a medalha de prata, muito emocionante no skate, que foi a modalidade estreante, e o surf também com o Ítalo Ferreira. Queria que você trouxesse pra gente o que isso representa, o que essas duas medalhas representam nesses esportes. Olha, se não fossem esses dois esportes, a situação do Brasil no quadro de medalhas estaria muito ruim. Só melhorou um pouco porque tem 3 medalhas vindas desses esportes. 2 do skate e uma do surf. Aliás, nós estamos gravando o programa na sexta-feira e o programa vai ao ar no domingo. E com a Olimpíada, as medalhas pipocam a cada momento, mas no momento que eu estou gravando, nós só temos uma de ouro, né? Uma de ouro, que é do Ítalo do surf. É uma tentativa de puxar a moçada, o pessoal dos esportes radicais, para dar um ar mais jovial, vamos dizer assim, aos Jogos Olímpicos, mas eu curto e não curto. Eu sou meio tradicional, né? Mas que bom que outros atletas, outros esportes
possam praticar. Mas há esportes também que não tem o menor sentido. Por exemplo, esse basquete de três é um chulé, sabe? Se tem basquete de três, por que não tem o futsal? Por que não tem a porrinha, vamos dizer, o totó? Daqui a pouco eu vou brigar pro totó, sou bom de totó, né? Malha. Malha, vocês Malha. também. Malha, pô, lá na Mas minha o malha cidade. seria um contraponto ao surf e ao skate. Você imagina um bando de velhinhos jogando malha? O repórter fala, agora vamos cortar aqui dos jovens se botando aqui o skate street para a quadra lá do velhinho, da malha, onde está um senhor representante lá do Brasil, mais jovem, com 83 anos. Agora, Trajano, esses jogos também em Tóquio, né, essa Olimpíada, ela também trouxe um outro olhar no que diz respeito à saúde dos atletas. Nós tivemos o caso aí da Simone Biles, dos Estados Unidos, atleta ganhadora de vários ouros olímpicos. E aí é uma questão que envolve diretamente essa pressão no dia a dia dos atletas, né? E também uns jogos da diversidade, né, com empoderamento, discurso de mulheres, da Marta, enfim. E aí, nesta onda, a gente teve a primeira medalha olímpica na ginástica artística feminina e de uma atleta negra. Eu queria que você fizesse um panorama geral dessa questão, Trajano. Bom, você juntou muita coisa, assim como a Olimpíada junta muita coisa, né? Mas vamos lá. Não, se tem uma coisa muito boa que é um legado dessa Olimpíada, é de 2020, que a gente chama 2021, fica meio confuso, né? Não é uma coisa só. A discussão sobre a saúde mental dos atletas, liderado por essa desistência da Simone Biles, né? Que é uma coisa muito importante. Mostra que o atleta de ponta, esse alto rendimento, não é um robô, ele tem que ser encarado como um cidadão comum, só que pratica exercício, se cuida, ele tem um treinamento específico, mas tem cabeça, ele pensa, ele sofre pressão, ele tem angústia, ele tem dores, né? Ele tem vontades. Então, eu acho que ela levantar esse assunto foi de uma coragem imensa, né? É uma discussão que está se tendo agora e tem que se ter, porque o atleta não é um robô, que fique claro. Outra coisa também é o pessoal saindo do armário, que bom, sabe? Discutindo a igualdade de gênero, a atitude desse Douglas, né, o jogador de vôlei do Brasil, assumindo claramente a homossexualidade e ganhando muito, muito prestígio com isso, prestígio carinhoso, não sendo repudiado nas redes sociais, né? Ele é inteligente, ele tem savoir-faire, então é muito bom. A presença forte da mulher negra, né? A Daiane foi muito bem outro dia no comentário que ela falou, que a Daiane era a nossa queridinha, sempre será a queridinha do torcedor brasileiro, que quando ela começou a praticar ginástica, diziam para ela, isso aqui não é esporte para negro, isso aqui é um esporte de branco. Pois bem, ela ganhou medalha no Mundial e a primeira medalha na ginástica brasileira de uma outra negra, criada por uma mãe sem marido, uma mãe de 7 filhos. Que é então, nesse aspecto, essa abertura para discussões que vão além do futebol, do esporte propriamente dito, é muito legal. Então, o valor maior dessa Olimpíada são parte por essas discussões. Agora, tem também uma coisa que está sendo afastada, que não se fala muito, isso é muito interessante. Eu não vi nenhum caso de doping nessa Olimpíada. Né? Eu não vi nenhum caso de doping. Era tudo doping para cá, doping para lá e tal. Aliás, a Rússia não é mais Rússia. Né? A Rússia, por causa do doping, está punida e está sendo representada por uma comunidade, COR, não sei o quê. É o Comitê Olímpico Russo. Todo mundo sabe que é Rússia. Né? Mas nesse aspecto também é legal. Trajano, bom, a gente está falando de coisas positivas, eu quero falar um pouco de coisas negativas, né? Eu queria saber, na sua avaliação, quais os destaques, como a gente brinca, né? Tem o pênalti, né, no futebol, tem os 2 minutos no handball, enfim, o que na sua avaliação foi bola fora nesses Jogos Olímpicos até agora? Muita bola fora, né? Muita bola fora. Mas vamos parar para pensar. A gente pode reclamar que meteram o Lamano no Medina, na Maria Mayra, Portela. na Portela, né? Mas tudo bem. Aliás, o VAR no judô, vou te contar um negócio, hein? O VAR no judô consegue ser pior que no futebol. Mas o que eu queria dizer, para a gente não se enganar,
não cair na esparrela de achar que o Brasil está melhor do que estava em termos de esporte. A gente sabe que não há uma política de esportes nesse país, Muito bom. entendeu? Então nós continuamos vivendo do sucesso isolado de um ou outro atleta. Eu estava lendo sobre esse Abner, o lutador, né? Sim. Que agora já segurou uma medalha de bronze, mas pega um cubano forte pela frente, mas quem sabe possa até ganhar ouro. Mas não é o caso de ganhar ouro. Já é um vitorioso pelo fato de estar numa semifinal olímpica de boxe. Ele foi descoberto por um pessoal lá em Sorocaba, que tem uma academiazinha que cuida de crianças com problemas de relacionamento, ou problemas de subsistência e tal. Quer dizer, a gente fica catando aqui e ali. Você vê o caso dessa menina Rebeca, a mãe de 7 filhos, e ela criada sem pai. O esporte é muito legal nesse aspecto, mas não há uma política esportiva no país. Se a gente pegasse todos esses centros de abnegados que tem espalhados por aí, e a gente fizesse uma pesquisa séria, né? E pedisse que eles. E até o Ministério. Bom, não tem ministério, né? Nós não temos mais Ministério do Esporte. Que o Ministério entrasse em contato, pesquisasse profundamente o trabalho dessa gente, quantos atletas nós não teríamos espalhados pelo país? Então, o Brasil está do mesmo tamanho que sempre esteve. No Rio, nós tivemos 19 medalhas, sendo 7 de ouro. Né? 7 de ouro. Que foi o maior número de medalhas que o Brasil já conquistou em Olimpíadas. Disse sempre, tem razão, que sempre o país, a cidade que recebe, aquele país tem mais medalhas porque tem influência da torcida, o país se inscreve em mais modalidades, há um sentimento que leva esse país a ter mais medalhas. Nós devemos chegar, pelo meu Trajano estudo, meu pesquisa Trajano... Data Trajano? Data Trajano. Devemos ficar por volta de 20 medalhas no total. E medalhas de ouro, nós estamos nas mãos da queridíssima Rebeca. Se ela ganhar os 2 ouros, porque faltam 2 modalidades, né? O salto e o solo para ela competir, que serão no domingo, domingo e segunda, aí o número de ouros pode chegar a 7, 8. 7, 8. Levando-se em conta que o futebol deve ganhar, que, aliás, futebol masculino na Olimpíada e nada, para mim, é a mesma coisa, porque ninguém leva a sério, ninguém leva os melhores jogadores, para mim não tem importância nenhuma, não fortalece o futebol, sabe? Eu fico muito mais preocupado e ligado na Olimpíada aos outros esportes, aos esportes dos abnegados. Por exemplo, eu adoro ver boxe, porque eu sei que o sujeito que luta boxe no Brasil é um sujeito que vem da camada mais baixa da população, é uma tentativa de sobrevivência, sabe? Então, pelos meus cálculos, data Trajano, nós devemos ter de 20 a 22 medalhas no total e 7 a 8 medalhas de ouro, o que não é nada para a gente comemorar. Trajano, já que você tocou nesse ponto, o nosso tempo está próximo de se esgotar, mas eu queria te fazer uma pergunta que é muito importante e vai diretamente no que você trouxe, dessa questão da falta de política de incentivo ao esporte. O basquete feminino, depois da geração de Paulo e Hortência, campeão mundial e depois medalha de prata na Olimpíada de Atlanta, o basquete feminino não vai mais a nenhum Jogos Olímpicos. Sem falar nos outros esportes, grande parte dos atletas da delegação brasileira que está em Tóquio vivem de Bolsa Atleta. Esse Bolsa Atleta criado lá atrás pelo presidente Lula e que teve vários cortes drásticos desde na atual presidência da República, e aí nós não vemos esse crescimento. E aí, quando chegam os Jogos Olímpicos, parece que todo mundo cria aquela expectativa, tem narradores por aí que parece que só vê o lado bom, mas não sabe o perrengue que passa a maioria dos atletas diariamente para competir em alto nível e chegar, por exemplo, a uns Jogos Olímpicos, né, Trajano? O Bolsa Atleta foi um incentivo muito importante, né, para o atleta brasileiro. Agora, vamos lá, o que acontece? Dá pena, viu? Dá dó de ver a atleta. Tem uma coisa que eu acho legal, apesar de discutir sempre a presença dos militares, principalmente desse governo do Capitão Corona, eu acho que o apoio da Marinha, das Forças Armadas ao esporte é benéfico. É benéfico. Eu
Vou te dar um exemplo assim para te acabar com a história, dizer como é que o esporte é maltratado e não tem incentivo nenhum nesse país. Há uma competição em São Paulo chamada Jogos Abertos, há no Brasil inteiro, Jogos Abertos no interior. Mas os Jogos Abertos no interior de São Paulo, que reúne atletas de todas as cidades daqui do estado de São Paulo, é, reúne atletas de ponta, de primeiríssimo nível. Vários atletas que estão disputando Tóquio saíram dos Jogos Abertos do interior. Cada vez sai menos gente. Por quê? Porque não há nenhum apoio do governo do Estado para os Jogos Abertos do interior. Deveria ser obrigação, como estatuto da TV Cultura, que é uma TV do Estado, de transmitir os jogos, transmitir inteiramente os jogos, como se faz uma Olimpíada, essa do Japão, essa Jogos Abertos do interior, deveria ter um caráter de cobertura muito parecido, claro, do tamanho menor, evidente, número de horas da televisão, mas com jornal diário, com transmissões das finais, com entrevistas com técnicos, com jogadores. Não. Então, para você ter uma ideia, então, Jogos Abertos do interior, de onde saíram Ricardo Prado, Gustavo Borges, César Cieiro, Hortência, Paula, só para ficar em alguns, não tem a menor divulgação. Já imaginou se tivesse? Todo ano a gente espera os Jogos Abertos do interior, vai passar na TV Cultura, que legal. Isso seria bom não só para o público, mas principalmente para o atleta, né, para a cidade e para o esporte brasileiro. Com certeza. Eu, inclusive, fui uma participante de Jogos Abertos do Interior, porque eu era uma exímia jogadora de handebol. Inclusive o handebol masculino que está mandando bem nas Olimpíadas também. O feminino está até um pouco melhor. Nós somos bons de handebol, porque todo mundo pratica handebol na escola. É um esporte escolar. Exato, né? exato. É um esporte escolar. Depois da escola, as pessoas, de modo geral, abandonam o handebol. E tem muitos a maior parte dos jogadores brasileiros de handebol, homens, meninos e meninas, jogam no exterior. Então, eu sou adepto do apoio aos Jogos Abertos do interior, a esses torneios menores, sabe? Da criação de centros de captação de atletas, de fazer caravanas do esporte espalhadas pelo país inteiro. Eu sou um aliado do esporte como inclusão social. Não é que eu seja contra do esporte de alto rendimento, mas se a gente não olhar para a base, para a formação e também para que todos tenham acesso ao esporte, seremos sempre um povo que vai gostar de ver Olimpíada pela televisão, com poucos atletas de ponta lá. É isso aí. E com isso, quero agradecer demais o jornalista José Trajano, também apresentador do programa Papo com o Trajano aqui da TVT, aqui de casa. Trajano, muito obrigada, prazer imenso falar contigo e até uma próxima. Obrigado. Papo com o Zé Trajano, de segunda a sexta, de 6h30 às 7, aqui na Rádio Brasil Atual e na nossa TVT. TVT. Valeu. Abraço, Trajano. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.